Hoje é 22 de novembro de 2019, 9 horas 8 minutos. Você está sintonizado na 87.7 FM e eu sou Leonardo Reis. Estamos começando o programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. Quem é que nunca pensou naquela formulazinha mágica para emagrecer? Muitas esperanças são depositadas em vários métodos, em várias dietas e também em alguns alimentos. Os alimentos termogênicos está bastante em voga, muita gente tem comentado, utilizado. Será que ele é tão milagroso assim? É sobre isso que nós vamos falar hoje com a nutricionista Maiara Dias, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Maiara. Olá, bom dia, pessoal. A Maiara é nutricionista clínica e tem sido a nossa consultora aqui de nutrição no programa Nossa Saúde. Eu vou lembrar você que você consegue assistir ao vivo as imagens e o áudio aqui do estúdio através do Facebook, na transmissão ao vivo. Você pode ir lá no Facebook da Nossa FM e vai conseguir assistir, inclusive participar, mandar suas dúvidas, os questionamentos que você tem a respeito desse assunto, pode mandar para cá. Pode também fazer isso através do WhatsApp exclusivo, que é o 999026355. Além disso, você pode ligar para o 2252-4705. A sua participação aqui é fundamental e nosso amigo Deco Luiz está aqui. Bom dia, Deco. Ele está aqui atento à sua participação. Então, comece a participar desde já. Já começa a mandar suas dúvidas a respeito de alimentos termogênicos. Programa Nossa Saúde, de 9 às 9h30 da manhã. Apresentação, Leonardo Reis. Doutora Maiara Dias, alimentos que fazem emagrecer, né? Será que é assim? O que são esses termogênicos? Fala pra gente o que é isso, por favor. Bom dia, pessoal. Então, isso a gente escuta muito, né? Vou tomar um termogênico, ou vou comer tal alimento porque ele é termogênico, mas muita gente, né, não sabe nem o que significa isso. Aí a gente genericamente fala que eles são aceleradores de metabolismo, mas a explicação mesmo, né, do que seria termogênico? O termo a gente já vem de temperatura, né, e gênesis, né, de formação. Então, eles têm alguma relação com a temperatura do nosso corpo. Né? Como todo mundo aí sabe, a gente tem uma temperatura normal no nosso corpo, né? Tanto que aí, se a criança já está um pouquinho mais quente, a gente já sabe que está com febre, porque a gente tem uma temperatura normal interna no nosso corpo. E para essa temperatura ser mantida, por muitas vezes a gente precisa liberar energia e por algumas vezes a gente precisa absorver energia. No frio, por exemplo, a gente se enche de roupa, né? Exato. Ou começa a tremer, tudo isso para gerar uma energia no corpo para que eu consiga manter a minha temperatura interna normal. No calor, o que a gente faz? A gente sua muito. Exato. Esse processo de suar é um processo de liberação de energia. Por isso que muita gente fala que suar emagrece, né? Eu tenho que fazer atividade física para suar, porque suar emagrece. Não é que suar emagrece, mas é que eu estou liberando energia ao invés de estar absorvendo energia. O nosso corpo libera energia em forma de suor justamente para manter essa temperatura interna. Então, quando a gente fala de termogênese, aí eu tenho dois tipos, né? Ela tem duas classificações. Essa termogênese natural, que seria todo esse processo interno de manter a temperatura do corpo. Então, quando as nossas células estão trabalhando, quando a gente se movimenta, tudo isso libera energia. E aí, para manter essa homeostase, existe esse fator de termogênese natural nosso. E já a termogênese dos alimentos, a gente chama de termogênese induzida pela dieta, que nada mais é do que alguns alimentos que têm essa propriedade de liberar mais energia. Então, eles liberam mais calor e, consequentemente, esse nosso metabolismo ele fica mais acelerado, né? Porque ele precisa compensar essa liberação de energia. Então, aumenta o trabalho metabólico e aí aumenta mais ainda a liberação de energia, que é o que a gente quer no processo de emagrecimento. Que a gente não quer reter energia, né? A gente quer lançar para fora o máximo de energia possível. Por isso que muitas vezes esses alimentos eles estão relacionados à aceleração do metabolismo e ao emagrecimento, por causa desse balanço energético do corpo. Entendi. Então quer dizer que a retenção de calor, né, que o corpo faz, na verdade, é o processo
que acaba fazendo engordar. A gente guarda energia em forma de gordura, por exemplo, é isso? Sim, com certeza. As nossas células adiposas, eu sempre gosto muito de explicar isso, não são assim como um tecido muscular, né, que as proteínas, quando entram no nosso corpo, elas são mais direcionadas para músculos e para a parte estrutural, já a gordura não. Ela tem muitas funções, elas secretam hormônios, elas mantêm essa temperatura do nosso corpo, tanto que a gente pega esses animais que hibernam, todos eles têm um tecido adiposo muito grande, né, muito largo, isolante. porque ela tem essa função isolante térmico. Então, pensa, né? Meninas, por exemplo, que começam a desenvolver bulimia, anorexia, vocês podem reparar que elas usam muita roupa de frio, pode estar calor, elas vão estar com roupa de frio, muitas vezes para esconder o corpo, mas também para manter essa temperatura, porque perde-se tanto em tecido que o corpo acaba ficando mais gelado mesmo, porque não tem essa capacidade de manter a temperatura interna sozinho. Então, o alimento termogênico, ele dá um gás, digamos assim, ele aumenta essa liberação de energia. Por isso que muitas vezes a pessoa vai fazer academia, vai fazer atividade física e gosta de tomar um termogênico antes. Às vezes não um alimento químico. Não um alimento, mas um termogênico manipulado, algum suplemento alimentar com essa função de termogênese, justamente para aumentar esse gasto energético na hora da atividade, e aí, consequentemente, sua mais, você se sente mais quente, dá até um certo desconforto para algumas pessoas. É interessante, elas gostam de se sentir assim e outras não. Por isso que é muito importante que você faça um acompanhamento para saber como que você vai lidar aí com essa termogênese induzida. Afinal de contas, o nosso metabolismo, ficar brincando com o nosso metabolismo é coisa muito séria, né? Não dá para ficar fazendo também essas gangorras. Então, a procura de um profissional, a gente sempre fala isso aqui no programa, a necessidade que nós temos em ter essas informações, mas sempre buscar um profissional para nos ajudar nessas decisões, né? Com certeza, principalmente pelos, eu digo assim, até efeitos colaterais mesmo que isso pode ter. Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, o uso de termogênicos, tanto os naturais quanto esses suplementos manipulados, é muito perigoso, porque na maioria das vezes essa termogênese está relacionada com a vasodilatação. Exato. Então, se eu aumento a dilatação dos meus vasos sanguíneos, eu aumento essa frequência sanguínea, consequentemente, eu elevo a pressão do sangue. Então, isso também é bem importante, o direcionamento profissional. E você tem outros problemas diversos, né? Você está falando de dilatação de vasos. Quem sofre, por exemplo, com hemorroida, tem que ficar longe desse tipo de termogênico, né? Então, assim, todo cuidado. Você tem hoje uma gama de informações, né? O Programa Nossa Saúde tem essa função de tentar canalizar essas informações de forma bastante profissional, porém, ela está disponível na internet, né? E a gente vê, infelizmente, muita besteira sendo falada. Então, busque sempre ajuda, tem dúvida, não vá encarando qualquer coisa que é dito na internet como verdade, não, porque você pode realmente se dar mal. Sim, se você colocar aí no Google, coloca assim, alimentos termogênicos, com certeza vai aparecer uma lista absurda, mas dificilmente vai estar explicando o porquê dele ser termogênico ou como ele funciona. E aí, muitas coisas que eu escuto em consultório ou outras pessoas falando é que é natural, não tem problema. E é planta, não sei o que, tem problema nenhum. Então, eu até penso assim, se não tem problema, então também não tem função. Porque se ele não vai alterar em nada, por isso que esse pensamento não faz muito sentido. Então, não é porque é natural que não tem problema. Tem problema sim, depende muito da dosagem. Eu vejo aí muita gente, o gengibre, né? Depois a gente pode falar dos alimentos, principalmente termogênicos, mas o gengibre, ele é um super comum. E eu vejo muita gente carregando garrafinha de água com um pedacinho de gengibre, ou dilui o gengibre em pó ali, bebe aquela água o dia inteiro. Então, realmente, até que ponto vale a pena? Até que ponto você fazer isso o tempo todo, todos os dias? Você pega agora nesse calor absurdo, você vai ficar... A gente já tem que beber mais água nesse tempo quente, e aí eu já vou estar bebendo a minha água, ao invés de ser pura, com um alimento estimulante, então vai aumentar a minha diurese, eu vou querer ir no banheiro várias vezes, também vou estar suando mais pelo calor. Então, pensa, são 2 fatores de eliminação de líquido, e será que eu vou estar repondo esse líquido da maneira que meu corpo precisa?
Então, são muitas vertentes e muitos pontos que a gente tem que investigar e criar estratégias para não deixar essas falhas, que na internet, infelizmente, você não vai ter disponível. É só realmente com um profissional que vai conhecer a sua história para poder te dar o direcionamento mais específico possível para usar esses alimentos. Exatamente. Essa questão de, é natural, então não faz mal, né? Realmente eu vou reforçar um pouquinho isso que a doutora falou, né? Na minha experiência na indústria farmacêutica, a gente chegou a trabalhar com alguns fitomedicamentos. E aí você tem, por exemplo, uma passiflora, né? A passiflora, ela é a flor da paixão, né? A passiflora é a flor do maracujá. Ela tem, esse princípio ativo tem uma ação, né, ansiolítica, né, que te tira a ansiedade, realmente o pessoal utiliza bastante, já é tradicionalmente conhecida, mas ninguém diz, por exemplo, que na passiflora, naquele extrato de passiflora, você tem alcaloides, que podem trazer, por exemplo, problemas como taquicardia, né? Então, a importância, por exemplo, de alguns processos, de fazer a purificação desse extrato e você tirar esses alcaloides e aí você ter só o princípio ativo, que ainda assim pode trazer algum efeito colateral. Então, assim, essa história de que é natural, é planta, não faz mal, se fosse assim, o pessoal não fumava maconha, não é? Vamos não usar faz esse efeito, termo. né? Exatamente, Já não que faz não efeito, pelo contrário, inclusive vicia. Então, assim, toda manipulação, alimentos, plantas são utilizados, mesmo de forma já bastante tradicional, né, na cultura lá dos nossos avós, sempre tem efeito colateral. Todo excesso faz mal, inclusive de água, né, doutora? Com certeza. E aí, por isso que a importância de alguém, igual eu falei, que conheça a sua história, para poder saber acrescentar todos esses fatores de forma funcional mesmo na sua alimentação. Não adianta, incluir isso, incluir aquilo, mas isso tudo tem que ser um conjunto, é como se fosse uma dança, assim, os movimentos, né, dos alimentos, eles têm que conversar entre si. Tem uma sincronia, Tem né? que ter uma sincronia, não adianta eu falar assim, você vai tomar isso e tchau, acabou, e enfim. Quem dera, né, se fosse Pois fácil assim. com certeza, se fosse uma fórmula mágica, né, vou tomar uma água com gengibre e pronto, né, resolveu meus problemas. Não, e tem o detalhe também daquele que nem gosta do alimento Sim. termogênico, não gosta de canela, por exemplo, gengibre, a gente vai falar de algumas coisas, mas o gengibre que você já usou como exemplo. Não gosto de gengibre, não, mas eu vou me esforçar, vou consumir porque eu quero emagrecer. Cara, será que vale a pena mesmo? Pois é. Existem muitas estratégias, né, que a gente pode usar. Eu, né, na minha prática clínica, eu gosto muito de usar o mais natural possível. Dificilmente eu passo algum suplemento, alguma coisa assim. Por isso que eu falei, tudo vai depender da pessoa. Mas eu sempre prezo pela parte alimentar 100%. E aí, para eu poder incluir essas estratégias, elas precisam ser tanto funcionais em termos da função que vão exercer no corpo daquela pessoa, tanto funcionais na rotina que ela tem. Não adianta eu acrescentar, já peguei muitos pacientes que falam isso, o outro nutricionista que eu fui passou tal coisa, mas eu não gosto, aí eu não conseguia fazer. Então, isso é muito importante. Tem que ser alguma coisa que você vá gostar e que vai ficar satisfatório de você acrescentar naquela alimentação. Senão você não consegue manter. Exato. E sem contar assim, que pelo que eu entendi então, os alimentos termogênicos, eles são um plus nessa história toda. E não porque o principal. Sim, porque a termogênese ela já existe. Ela já é um processo natural do corpo. E aí, quando eu venho com essa termogênese induzida, né, a própria palavra já diz, os alimentos induzem uma termogênese maior, então seria um acréscimo aí nesse gasto de energia. Mas eu repito que é um processo que é preocupante, principalmente para pessoas cardíacas, hipertensas, porque mexe aí em algumas vias não muito interessantes para essas pessoas. Perfeito. E a gente vai falar a respeito, eu queria que você nos desse mais exemplos de outros alimentos termogênicos, né? E que podem sim fazer parte, mas de todo esse complexo alimentar, né? E não simplesmente ele puramente. Mas as pessoas têm a curiosidade de saber, né, que alimentos termogênicos são esses, até para aqueles que já têm que ter esse cuidado, por exemplo, né, Já como ficarem esses atentos. pacientes, já ficarem atentos. Só que você vai passar essa listinha para a gente daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Programa
Programa Nossa Saúde, de 9 às 9h30 da manhã. Apresentação, Leonardo Reis. Iniciando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. É impossível negar a importância de um sorriso, né? Como é? Você tem vergonha do seu sorriso? Pare de sofrer. A cirurgiã dentista e ortodontista, doutora Marielza, pode te ajudar. Muito mais que estética, o perfeito alinhamento dos dentes é uma questão de saúde. Consultório odontológico doutora Marielza Carvalho da Costa. As técnicas mais modernas com as condições que cabem no seu orçamento. Ortodontia para todas as idades. Agende uma consulta. Atendimento de segunda a sexta, a partir das 13 horas e sábados com hora marcada. Consultório doutora Marielza Carvalho da Costa. Rua Prefeito Walter Franklin, 13, sala 301. Telefone 2251-5757. Ou WhatsApp 97403-9056. Doutora Marielza Carvalho da Costa. Notícias. Já começou a Black Friday no site da Natura. São mais de 500 produtos com até 60% de desconto. A cada 12 horas, uma nova oferta para você. Não perca tempo. Acesse natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Repetindo, natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Consulte o regulamento no site. Atenção, Três Rios e região. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Sábado, 7 de dezembro, às 21 horas, na quadra da Mocidade da Vila. Tem discoteca especial. O melhor dos anos 70, 80 e 90. Com os DJs Vande e Aécio. Uma mega estrutura de som e iluminação. O som fica por conta da equipe RT Som. Compre o seu ingresso antecipado na Secretaria da Quadra. Atenção, moradores de sítios, chácaras ou donos de propriedades na zona rural. Que tal economizar tempo e dinheiro utilizando as máquinas e ferramentas Steel? Mac Rios, concessionário Steel em Três Rios e região. Oferecemos motosserra, roçadeiras, lavadores de alta pressão, cortadores de gramas e inúmeros outros produtos Steel. E tem mais, a Mac Rios faz a manutenção do seu equipamento Steel. Mac Rios, concessionário Steel, Rua Benjamin Constant, no centro de Três Rios, número 132. Telefone 2252-3348. WhatsApp 988-39-7064. Mega Som, equipamentos, peças, acessórios. Mega Som, pra áudio, game, vídeo é nossa loja. Mega Som, sempre ao seu lado, pronta pra te atender. Mega Som, em 2 endereços em Três Rios. Rua Gomes Porto, número 127. E Avenida Condessa do Rio Novo, 1411. Telefone 2255-1575. Notícias. Já começou a Black Friday no site da Natura. São mais de 500 produtos com até 60% de desconto. A cada 12 horas, uma nova oferta para você. Não perca tempo. Acesse natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Repetindo, natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Consulte o regulamento no site. É impossível negar a importância de um sorriso, né? Como é? Você tem vergonha do seu sorriso? Pare de sofrer. A cirurgiã dentista e ortodontista, doutora Marielza, pode te ajudar. Muito mais que estética, o perfeito alinhamento dos dentes é uma questão de saúde. Consultório odontológico doutora Marielza Carvalho da Costa. As técnicas mais modernas com as condições que cabem no seu orçamento. Ortodontia para todas as idades. Agende uma consulta. Atendimento de segunda a sexta, a partir das 13 horas e sábados com hora marcada. Consultório doutora Marielza Carvalho da Costa. Rua Prefeito Walter Franklin, 13, sala 301. Telefone 2251-5757. Ou WhatsApp 97403-9056. Doutora Marielza Carvalho da Costa. Encerrando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. Aqui na Nossa FM 87,7. Participe. 2252-4705. 2252-4705. Nossa FM. Participe pelo nosso WhatsApp exclusivo 99902-6355. Programa Nossa Saúde, de 9 às 9h30 da manhã. Apresentação, Leonardo Reis.
E estamos de volta ao programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. Hoje com a nutricionista Mayara Dias, falando a respeito de alimentos termogênicos. Já falamos então, né, doutora, no primeiro bloco, falamos a respeito da termogênese, o que é isso e como que esses alimentos atuam. E, na verdade, também na importância o excesso de importância que se dão a esses alimentos, mas que tem que ter alguns cuidados, né? Agora, que alimentos são esses? Dê alguns exemplos, fala um pouquinho a respeito desses alimentos termogênicos que estão aí no nosso dia a dia, que são fáceis de encontrar. Eu acho que o principal exemplo de todos e o mais comum aí nas nossas casas é o café. O café, né? Muita gente não sabe que o café é termogênico, mas a cafeína ela tem esse poder estimulante, né? Então é muito importante. O problema é que a gente mata um pouco essa termogênese, incluindo aí o açúcar no cafezinho. Então, às vezes você está consumindo, né, o café, que é um alimento estimulante, termogênico e tal, mas aí eu acabo perdendo essa propriedade pelo excesso de açúcar. Então, mais uma vez, fica aí a dica para o pessoal de dar uma segurada nesse açúcar aí. Quem quiser se manter, então, mais ativo, acordado, a gente toma um café porque está cansado, meio prostrado, quer dar uma erguida sem açúcar. Já tira aí um pouquinho do açúcar. E aí vem o outro companheiro do café, que é um super termogênico bem comum e que vai muito bem com café. Muita gente aí já sabe que é a canela, né? A canela é um termogênico super importante e bem fácil, né, da gente ter acesso, e ela vai muito bem com café. Então nós pegamos aí 2 estimulantes importantes que conseguem trabalhar juntos. E ela acaba diminuindo um pouco, né, esse amargo do café, então facilita para a galera que quer ir reduzindo o açúcar. Então são 2 companheiros aí que podem ser inseparáveis na alimentação. Uma dica interessante, coloca um pouquinho de canela e vai tirando o açúcar. Isso aí. Daqui a pouco já vai estar sem açúcar. Já fica super natural. Nosso paladar acostuma, né? Acostuma. O problema da canela é que muitas pessoas têm alergia. Ela pode ter um potencial alergênico muito grande. Então, fiquem atentos aí, fica de olho para ver se não vai dar nenhuma reação alérgica. Quem não tem o hábito, né? Porque a pessoa que já tem o hábito já sabe que não tem nenhum tipo de alergia. Mas se não é do teu costume, você vai começar esse consumo, vai com quantidades menores e aí depois vai aumentando para poder ficar aí sem riscos, né? Falar que eu dei a dica aí para vocês passar mal. Não foi, gente. Então, a canela aí, algumas pessoas são alérgicas e aí é importante. E outra localização tranquila aí da canela é com frutas, sempre fica muito gostoso, com a banana, com maçã. Então, a canela aí, ela pode entrar em vários... Com arroz doce. Ah, não, arroz doce não pode. Ela é um parceiro, a canela, né? Sem dúvida. Pode ser em pó, pode ser em pau, tanto faz. E uma dica do café, que eu acho que você mesmo falou aqui pra gente uma vez, é já coar junto, né? Coloca junto com o pó na hora que for já coar o coar café. junto. A canela ela é muito difícil de ser dissolvida. Então, você ia gastar um tempo muito maior para acrescentá-la no café já pronto. Agora, quando eu passo o café com a canela, ela já vai, né, junto com o pó. Perfeito. E aí fica muito mais fácil de você consumir e é bem mais cheiroso, o café fica mais cheiroso, mais agradável, vale a pena. Muito bom. Além da canela, que nós temos mais? Vou continuar aí na linha da cafeína, a gente tem também o guaraná em pó, que era muito usado antigamente, né? Eu usei bastante na época de faculdade. Para ficar acordado, para ficar atento, o povo usava muito guaraná. E justamente por ele ter bastante cafeína. O guaraná, o chá mate também tem bastante cafeína. Então são 2 termogênicos por causa dessa concentração de cafeína aí. Lembrando, galera, do guaraná, que não é o refrigerante guaraná, tá? Não adianta tomar o refrigerante achando, né, que ele vai ser o guaraná em pó, o extrato. Isso, o extrato, que aí vocês encontram nessas lojas de produto natural. E aí vai ter o extrato lá de guaraná, ele também é um auxiliar. Outra coisa que da cafeína, também não adianta beber Coca-Cola de cafeína, porque agora tem uma linha da Coca-Cola de cafeína, que também não vai resolver, não vai ser estimulante. Então, sempre aí o que eu tô falando é da linha natural. Os refrigerantes não... questão de energéticos, a gente não vai entrar nesse assunto. Isso, vamos falar dos energéticos naturais. E aí agora a gente pode falar também do chá verde,
Sim. O chá verde, ele agora tá bem em alta, ele tá bem fácil da gente achar nas lojas de produtos naturais. Eu acho que é um produto que não era tão falado assim na mídia e agora ele tá bem em voga. E ele também tem um certo risco, igual eu já falei, do gengibre, vou reforçar o gengibre, mas o chá verde também tem alguma relação com a galera da pressão arterial alta e doenças cardíacas. Então, se você entra aí nesse grupo, dá uma seguradinha aí no chá verde. O chá verde hoje é encontrado, inclusive, pronto para beber, né? Sim, já tem Gelado. agora gelado, já tem pronto na garrafinha, Isso. já tem em pó para você só diluir, ele tem de várias formas, agora ele está bem famoso. E o chá verde também ele é anti-inflamatório, então isso também é muito importante, né? Um tecido adiposo exagerado, né? Além do que a gente deseja, ele tem um poder inflamatório muito grande. Então, se eu incluo esses alimentos anti-inflamatórios, eu consigo dar uma diminuída nesse processo inflamatório. Então, o chá verde ele também entra como auxiliar por causa disso. Perfeito. A gente tem também a pimenta. A pimenta, Muito muita bom. gente sabe, né, que é termogênico, já come, já dá aquele calor, né? Isso é a termogênese, gente. Quando você sente esse calor, sente essa vontade, isso é uma termogênese muito grande. E a pimenta ela é um exemplo, assim, master do que é a termogênese, mas também entra igual a canela. Muita gente tem alergia a certos tipos de pimenta, então vale ficar atento aí. E também não é lotar tudo de pimenta que não vai resolver. Tem umas estratégias, igual a estratégia do café com canela, a estratégia do café com pimenta caiena, pimenta vermelha, antes do treino também é super interessante para dar um gás maior na hora de treinar. Mas aí eu repito, tem que fazer toda uma conversa ali com o restante da alimentação para ver se realmente vai ficar funcional, vai ficar interessante e vai ficar gostoso, né? Confesso que é uma No seu novidade, café com pimenta. Sim. Chocolate com pimenta, né? Ficou famoso, novela e tal. Agora, café com pimenta, para mim, é novidade. O café com pimenta ele é muito interessante, com a pimenta vermelha e pimenta caiena. Mas aí, né, tem toda uma historinha aí por trás, mas é uma boa estratégia. A pimenta, ela tem essa questão, por exemplo, da picância da pimenta, né? Tem algumas que são mais fortes, tem até uma classificação meio que internacional, assim, né? Das pimentas mais bravas e daquelas mais leves. É essa propriedade da pimenta que traz a ela termogenia, ou uma pimenta, por exemplo, que tem assim, menor poder de picância, né? Ele também é termogênico. Ou tem uma relação? Não, até que sim e não ao mesmo tempo, porque a pimenta ela tem alguns componentes dela que são responsáveis por essa termogênese. E aí o que varia é a concentração desses componentes. Só que ao mesmo tempo que não faz tanto sentido, porque se uma pimenta é mais fraca, eu vou usar ela numa quantidade maior e aí eu vou atingir o ponto que eu atingiria com uma quantidade menor de uma pimenta mais forte. Uma pimenta mais forte, você vai usar uma quantidade ínfima bem pequenininha, entendeu? Então, por isso que não tem tanta relação pela quantidade que eu vou utilizar. Então, não preciso sofrer tanto assim para poder ter maior termogenia, não, né? Não precisa sofrer muito. Não, então tá bom. Algum outro alimento que você se lembre, sim, que as pessoas encontram? E o que eu já falei algumas vezes do gengibre, porque eu acho que ele é o mais clássico de todos, né? E o gengibre, ele é muito versátil, dá para fazer chá, dá para colocar no suco, dá para colocar na água, dá para fazer tempero de salada, então ele é bem, assim, conversador, com várias preparações, e aí ele acaba se tornando interessante. E ele até tem uma certa picância também, né? Sim, algumas pessoas adoram que ele dá uma ardidinha assim, né? Mas ele é bem tranquilo. Mas é aquilo que eu estava falando, esses alimentos isolados, entra no mesmo assunto de quando a gente falou de alimentos funcionais, eles isolados não vão ter esse poder mágico, né? Eu preciso criar uma estratégia para poder incluir todos esses alimentos, ou os alimentos, né, que a pessoa mais gosta, de forma funcional naquela alimentação para potencializar o efeito deles. Não, legal. Eu acho que assim a gente encerra esse assunto, né? Ficou bem claro que os alimentos termogênicos são um plus, eles auxiliam realmente em processo de emagrecimento, conversam muito bem com vários alimentos, não dá para diversificar bastante. Agora, se você não gosta
né, de um ou outro alimento desse termogênico, não precisa fazer o sacrifício, De consumir, né, de ficar consumindo e tal, e acabar, né, tendo aquela história da dieta que não me Que é agrada, sofrida, né? que é sofrida, e que a doutora Mayara Dias aqui sempre debate, né, e fala que não precisa ser sofrido, né? Com certeza. Se eu sofro, né, eu não quero fazer. Exatamente. E Então, ainda mais agora, nesse fim de ano, que vai ficando férias e tal, a gente quer viajar. Se for uma coisa difícil, eu não vou conseguir manter nesses períodos mais relaxados, entre aspas. Então, por isso, assim, sempre procurar um profissional, se você já tem algum, ou se quando você for, que ele vá atender aos seus gostos, né, pessoais. Mas também é importante abrir a mente, né? Claro que se uma pessoa que não consome nenhum tipo de legume, verdura e fruta, é importante que você inclua esses alimentos, obviamente. Mas o ideal é ter uma alimentação bem variada e que seja gostosa, né? Então, procurar aí um profissional, que se for aquele profissional muito cabeça dura, você já troca, vai num outro que vai poder te ouvir mais, né? Que vai te atender da melhor maneira possível para você compor aí a sua rotina. falando nisso, eu tenho certeza que tem muitos dos nossos ouvintes que, interessados na questão da nutrição e procurar um profissional, lembram do seu nome. Onde é que eles te acham, doutora Mayara? Ah, verdade, gente. Eu atendo na Clínica Viver, principalmente. Então, a galera aí que tem seus planos de saúde, lá a gente trabalha com alguns. E também no particular, na Clínica Viver, na Med 10 e também no meu Instagram. Eu sempre posto muito conteúdo lá. Lá também já tem o link que direciona para o meu WhatsApp para a gente bater um papo. Então, é só olhar no Nutri Mayara Dias, no Instagram. Tem a minha página no Facebook também. E é isso. Ok, então tá aí. Doutora Mayara Dias já está lá nas redes sociais todas ativas, né? E sempre Isso. ativa, né? Sempre colocando Pois é. alguma novidade. E a galera que quiser marcar consulta aí para esse ano, corre, porque a agenda meio que já está fechada. Então, Pois é. para a gente conseguir um encaixe aí. Exatamente. Para ano que vem, né, ainda tem umas novidades, então assim, não deixa Pois de ir, não deixem de ir. Doutor, eu vou agradecer aqui a Ingrid Martins pela audiência, Natália Assis de Volta Redonda, Tatiana Oliveira de Levi Gasparian, Vânia Cristina, Vinícius Pereira, o Cláudio Carvalho, Edmara Dias, Gabriel Bento, Leonardo Rosa, a Adriana Silva, Marisa Dias Bento, Maria Cristina Rosa, a Joyce Oliveira e a Gracinha Salomão, todos que estiveram acompanhando a nossa transmissão aqui pelo Facebook. E também, claro, agradeço a você que está sintonizado aí no 87.7 FM, talvez aí no fone de ouvido, pelo carro, não sei, não importa onde você esteja, o importante é estar se informando e se informando bem a respeito de saúde e bem-estar. Você que acompanhou também o programa através do canal 97 da Tech Cable, né, um grande abraço para você, e além do aplicativo, todas as plataformas que a nossa FM disponibiliza para que esses nossos assuntos, né, tão importantes cheguem aos ouvintes. E agora tem uma novidade, doutora Mayara, a gente está com o YouTube também, uma página no YouTube. Então, o nosso programa já está gravado aqui, assim que a gente encerra, ele já fica disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, você pode procurar lá no YouTube, Rádio Nossa FM, e vai ter, né, a partir de... Foi dessa semana, o Deco Luiz já providenciou lá essa transmissão também dos vídeos através do canal do YouTube. Ok? Meus amigos, final de semana chegou, né? Amanhã, sábado, para quem vai torcer a favor ou contra, está nessa expectativa aí, cuidado com a ansiedade, né? E aproveita as dicas que a doutora Mayara já colocou aqui a respeito dos churrascos, das bebidas alcoólicas, né? Se for beber, escolhe um copinho menor, né, doutora Mayara? Procura aí no Facebook, né, o vídeo desse programa sobre o fim de semana para pôr em prática aí. Exatamente. Ela já deu dicas riquíssimas sobre churrasco, não precisa deixar de fazer, né, mas tem algumas dicas interessantes ali que também não precisa sofrer, já basta sofrer com o jogo de um lado ou de outro, né? Deco Luiz, obrigado aí mais uma vez pela parceria, um grande abraço, meu amigo vascaíno, tá torcendo firme e forte amanhã. Deus abençoe a todos vocês, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.